Oi, gente! Hoje nós estamos aqui na Sete, criando uma coisa nova, recebendo amigas. Nós somos a agência que realiza o Reaja Mulher, mas além disso estaremos lá palestrando, né? A gente está nos Isso. bastidores e no palco, porque a gente faz de tudo um pouco. E a gente está recebendo aqui na agência hoje, mostrando, porque a gente já recebe sempre, essa mesinha aqui já vive muito bastidores, mas hoje a gente resolveu mostrá-la. A gente está recebendo a Jana, que é a idealizadora do evento, que já está com a gente há um tempo. A Jana foi nossa cliente com o supermercado, agora ela é nossa cliente com o Reage Mulher. E a gente viveu isso juntas, né, Jana? A gente meio que construiu juntas o Reage Mulher. Estamos recebendo também Mariana, que é nossa amiga, que a gente vibra, que a gente se inspira, que fez uma transição de Inspiração. carreira incrível e a gente está todo dia ali querendo, Mari, me dá uma dica, Mari, vem aqui, Mari, me ajuda com isso, a gente precisa se tornar líder como você é. Estamos recebendo essas duas mulheres aqui que são inspiração e que vão nos ajudar a reagir, não é mesmo, meninas? Isso. E o nosso verdadeiro propósito hoje aqui é contar histórias. Falar do Reaja Mulher. E qual o propósito do Reaja Mulher? Contar histórias, influenciar outras mulheres, levantar outras mulheres. E nada melhor do que esse bate-papo aqui com lideranças empreendedoras, mães, mulheres de vida real, né? Vivem na correria, mas em momento nenhum deixam de dar uma palavra, de influenciar outras mulheres, de motivar outras mulheres. Por isso que o Reaja Mulher está aí tão vivo já nessa nova edição, né, Jana? Criando uma dimensão que às vezes eu fico sem entender, né? Mas, para quem não sabe, eu sou a Janaína, idealizadora do projeto, né? Já conheci as meninas há um tempo, conheci a Mari através das meninas que eu já ouvia falar, né? Mas a gente se cruzou em um outro evento. E uma curiosidade sobre o Reage à Mulher, eu sempre fui do varejo, há 22 anos, né? Comecei a trabalhar com 16 anos. E sempre gostei muito de eventos, sempre gostei muito de conectar as pessoas, de unir. Eu disse, ó, liga para a Mari, parece assim que eu já era a melhor amiga e ela vinha. Tipo assim, não tô nem aí se ela tem agenda, ela vem. Eu amo conectar as pessoas. Mas uma curiosidade que talvez vocês não saibam, é que eu sempre tive esse sonho, né, de colocar esse evento, tirar do papel, mas de fato as meninas que me encorajaram, né, elas toparam. Às vezes eu tenho medo, sabe, de contar alguma coisa para elas, porque elas dizem assim, bora, a gente faz. É tipo assim, bora, bora. Então eu fico pensando, Para ontem. será que eu tô preparada? Porque se eu contar, elas vão me impulsionar, né? Então elas estiveram comigo na primeira edição, na outra edição a gente fez em um outro com outra empresa, depois a gente retornou. E aí, além delas fazerem todo o trabalho excepcional no bastidor, eu disse, não, vocês têm que vir para o palco. Tem que mostrar para que vocês veio, né? Hoje a gente está muito nessa questão de se posicionar, né? De reagir. E elas que são especialistas nisso, pedir para que elas, né, dessem um direcionamento para tantas pessoas que ainda não sabem o básico, né? Sim. Amo liderança, me inspiro demais em você e quero trocar muitas figurinhas, não só hoje, mas assim, por muito tempo, sobre toda a sua jornada. Ai, gente, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui. O dia que eu vi o Reaja, eu já mandei uma mensagem para a Jana e falei, Jana, Tô quero fazer dentro. parte, tô dentro, conta comigo, porque eu acho que são eventos como esse que, além das conexões que criam, que realmente inspira as pessoas, impacta e faz uma diferença na vida das pessoas. Eu acho que quando a gente faz um evento onde a gente vai proporcionar crescimento, conexão com pessoas que podem te ajudar e aprendizado, a gente está proporcionando crescimento e impacto positivo na vida de muitas pessoas. E a Então, gente aprende muito, não é? Também. exata Ensinando e muito. aprendendo. Eu amo esse tipo de evento e me sinto super honrada de estar aqui conversando com vocês sobre esse projeto. E você falou uma coisa, Janine, que eu achei muito linda, que é eu não posso nem falar para elas, porque senão elas vão me impulsionar. Então, eu acho que o sonho, ele só é um sonho se ele não é executado. Né? Então, ter pessoas com a gente que nos ajudam a transformar uma ideia, um sonho, num projeto lindo como esse, é um privilégio. E assim, quando eu comecei, eu só dei a ideia, né? Do mesmo jeito que a gente estava conversando aqui no bastidor de outras empresas, ela simplesmente pegou a minha ideia e transformou o Reage à Mulher no que é. Claro que elas buscaram entender qual o sentido, Uhum. qual era o propósito, o que é que eu queria, mas assim,
toda a construção do Reaja Mulher, do que existe hoje. Eu não falo só das peças, do material off, do material online. Eu falo de todo o sentido do evento. Tudo foi construído pelas meninas aqui da Sete. E eu sempre falo, né? Por trás de mulheres fortes, existem outras mulheres, né, que não desistiram da gente. Então, eu acredito que o que a gente está fazendo hoje, a gente está derrubando gigantes para que outras gerações não precisem, né? Eu, quando comecei há 16 anos atrás, há 22 anos atrás, não tinha podcast, não tinha WhatsApp, não tinha a informação, Espaço, né? espaço de forma nenhuma. Eu que fui de um segmento extremamente masculino, né? Então, assim, não é normal a mulher ser a protagonista, a mulher ser a dona do supermercado, a mulher ser a varejista. Não, não era muito comum. Hoje está se tornando muito mais. O que que é comum? A mulher ser do financeiro, a mulher ficar no bastidor, né? Hoje não, as mulheres estão ganhando espaço, ainda lento. Eu tive agora numa feira em São Paulo de supermercado e é tipo assim, 80-20. O protagonismo ainda é Masculino. masculino, É. sabe? E tá tudo bem com isso. Eu acho que a mulher vai conquistando isso aí aos poucos e admiro vários projetos que já existem similares a esse. E é uns apoiando os outros para que a gente alcance o maior número de pessoas e possam inspirar mais pessoas, né? Mari, eu tenho até uma dúvida também, assim, com relação a isso do masculino, né? Porque o teu meio também é muito Sim. masculino. E você assumir uma cadeira agora, Uhum. né, que é muito masculina. Como é que você lida com isso? Como é que tu dribla os problemas que aparecem? Como é que você se posiciona nesse meio? Eu acho, a gente tem nós mulheres, quando a gente ocupa uma posição como essa, a gente tem um risco muito de ser mal interpretada, Cobra mais. se cobra mais, precisa o tempo todo estar se posicionando em situações que talvez, se fosse um homem, Não precisaria. não precisaria Se tanto. policiando, né? Então, na verdade, eu nunca vi isso como uma questão, mas eu sei que isso é uma realidade, né? Então, eu acho que a gente também precisa ter muito cuidado para verificar se a gente também não está se colocando numa posição de inferioridade, do tipo, eu não sou capaz, porque nunca teve um homem ali, né? Porque, de fato, esse preconceito existe na sociedade e isso é estrutural, é de muitos anos, né? É muito inconsciente, Cultura, a né? Tá do nosso cultura. lado. É inconsciente a cultura, e isso vai sendo quebrado e mudado com o tempo. Mudança de cultura requer tempo e eu acho que é o que a gente está construindo. Mas eu nunca me coloquei numa situação de eu não posso porque eu sou mulher. Né? Eu tive um bate-papo com a Patriciana da Pague Menos e hoje ela é presidente do conselho. É uma mulher que é presidente do conselho da maior rede de farmácias do Brasil, né? E é do Nordeste também, nascida aqui no Ceará. E ela trouxe uma questão muito curiosa quando eu falei com ela. Eu falei, Patrícia, o que que muda, na sua opinião, em relação a mulheres ocuparem lugares De alta de alta né? gestão como você ocupa hoje? E ela trouxe uma abordagem que eu nunca tinha ouvido, que eu achei super legal, que ela falou assim, muda tudo. Porque a gente tem a tendência de olhar que tudo que é redondo é uma bola. Só que nem tudo que é redondo é uma bola. Então, quando você tem um ambiente extremamente masculino, quando você vai pensar, precisamos de um líder para essa posição, você vai pensar num homem. Então, quando a gente começa a ver mais mulheres nessa situação de alta gestão, você começa a abrir caminho para outras mulheres, para elas verem, pode ser eu, né? Então, ela se sente mais Se ela pode, eu também representada. posso. Se ela pode, eu também posso. E por muito tempo, isso, por mais que eu não me sentisse numa posição de incapacidade, porque eu sou mulher, era natural que eu projetasse aquela homem. cadeira num homem. Então, me sentia que, quando chegou o momento, eu não pensei que poderia ser eu. Né? E aí, precisei do meu marido falar assim: mas por que não você eu? Verdade, por que não eu? Tô pronta. Porque eu nunca tinha visto, eu já estava. Precisou virar Eu nunca tinha visto um mudar. homem naquela cadeira, outra nunca tinha percepção. sentado uma mulher até então, né, em 45 anos de empresa. Então, realmente muda muito. Não é fácil, mas a gente também tem que trazer mais naturalidade para isso não ser uma questão ainda maior do que ela já é. Porque Culturalmente. ainda é tipo assim, um Exato. assunto como se fosse um evento. Não, é para E ser natural. precisou. É para ser natural, E se a Mariana já tinha anos ali, né, de trajetória na empresa que ela está,
mas em outro cargo. E aí surgiu a vaga e o marido dela, o esposo dela que falou, por que não você? Então, ele abriu ali na cabecinha dela essa oportunidade que ela não se enxergava E que lá. legal que veio de um homem, né? Você Isso. comentou algo que eu vi, isso que você comentou, eu vivi. Eu estive como diretora da ACESU, que é uma associação que representa todos os supermercados no estado do Ceará. E durante muitos anos ela só foi ocupada por homens, né? Grandes supermercados, grandes plays. E na última gestão, o presidente me ligou, a gente, todo mundo se conhece do mercado, ele me ligou, Jana, eu quero que você assuma uma diretoria assim, assim. E na época eu fiquei sem entender, aí liguei para um outro amigo, tá acontecendo isso, isso. Ele, não, também fui convidada, é para você assumir. E ele começou a colocar mulheres na diretoria, foi diminuindo os homens, assim, de 100% ele foi colocando mais mulheres, até ficar 60, 50. E aí, como eu aceitei, outras mulheres foram aceitando e tal, mas eu nunca tinha visto uma diretoria tantos anos ocupada por homens ser ocupada por mulheres, né? E aí foi o que você falou, de abrir caminhos, né? Ou, aí a minha gestão acabou, a do presidente acabou, nós entregamos, né, a diretoria, e agora a nossa presidenta é uma mulher. Né? Quer dizer, nós abrimos espaço, o antigo presidente abriu espaço para que fosse a vez dela de tomada de decisão, né? E ele foi muito feliz na escolha dela, sabe? Eu tenho certeza que ela vai dar um show aí na gestão dela. Ele foi muito feliz. Quando nós chegamos aliás, quando conhecemos a Jana, né, que nos procurou, que primeiro ela virou nossa cliente, a Jana foi abrindo portas para a gente, né? E Falei que eu adoro conectar as abre pessoas. portas, ela faz muito isso. Vocês, bora, eu sei que vocês nunca trabalharam em supermercado, mas é uma oportunidade muito boa para vocês. Chegou logo, né? Desse jeito. É uma oportunidade muito boa e fomos para a rede parceria, chegando lá muitos homens, minoria ali, mulher, era praticamente só a Jana em uma reunião fechada, somente, né, com homens, duas mulheres. Mas quando nós saímos de lá, não, várias outras começaram a liderar os seus supermercados. Então, o negócio, as mulheres foram tomando conta, E sabe o que eu realmente. sinto, Eline? Que as mulheres até já lideravam, mas elas não se posicionavam, sabe? Isso. Não apareciam como protagonistas. Aceitavam ficar no bastidor. E tá tudo bem ficar no bastidor, mas se você gosta e tem talento para brilhar lá fora, tá tudo bem também, né? E esse assunto é muito legal porque esse negócio de se policiar é algo que eu me cobro muito, né? Como eu venho de um ambiente muito masculino, eu sempre me preocupo, às vezes, se a roupa não está muito apertada, se o que eu vou falar não é inadequado, se não vai machucar uma mulher, se não vai parecer uma abertura para algum fornecedor, alguma coisa. Então, eu sempre tive que me policiar muito. E quando eu idealizei o evento, eu lembro que houve um zum, zum, zum no mercado de dizer assim, ah, mas é um evento feminista e tem que ter cuidado com isso, não sei o quê. E até outras mulheres, né? Ah, mas não faz sentido para mim. E eu fui explicar, gente, aqui, o evento não é feminista, né? Aqui a gente busca levantar mulheres, impulsionar para que elas possam se posicionar, porque acreditem, quem está assistindo, tem muitas pessoas que não sabem o básico, né? Que não se enxergam. Eu conheço, eu dou mentorias também para algumas empreendedoras e eu fico impressionada com o tamanho do faturamento que elas têm e elas não enxergam o tamanho da capacidade do potencial delas. Eu acredito que aquilo que você fazia dentro do seu supermercado, depois passou a fazer, a se posicionar de uma forma diferente dentro de uma rede de supermercado, só engrandeceu e te trouxe, te transferiu para o Reaja Mulher, né? De levar outras mulheres. É algo que eu gosto muito, independente de ser supermercado, que a gente está falando aqui muito do meu segmento, mas empreendedoras de diversos segmentos, né? E eu sempre, depois que aconteceu esse zoom, 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 eu sempre tive o cuidado de deixar muito claro a importância do papel do homem, assim como o seu esposo foi muito importante ao seu lado, né? Eu sempre ressalto a importância do papel do homem. Eu sei que tem muitas mulheres que são provedoras, que são mães sozinhas, que criam seus filhos só, que empreendem só. Quem empreende vai entender o que eu estou dizendo, sabe o desafio que é empreender,
Mas que bom quem tem alguém do lado, Sim. seja marido, seja um amigo, seja um namorado, seja um colega de trabalho. Eu acho que os dois se completam, né? O homem tem habilidades que a mulher não tem, a gente não pode se comparar. Eu acho que não existe essa questão do quem é o superior, essa questão da superioridade, né? Eu acho que É muito são de igual, pares, são pares são isso. Que se pessoas que se completam, né? completam, cada uma com. Existe sim algumas diferenças, né, entre as questões naturais do Até homem e força, da né? Que é mulher, natural. as forças de cada um, e são complementares, e o problema ele surge quando existe uma relação de superioridade por questões de ser homem ou mulher. Então, eu acho que não existe essa questão da bandeira feminista, eu acho que é só a gente trazer essa consciência de, olha, somos iguais, somos bons, e a gente se complementa, e as diferenças entre os homens e as mulheres, elas são importantes, inclusive no ambiente de trabalho, elas são importantes, inclusive nas organizações, porque eu acho que o olhar, ele traz talvez um olhar diferente pelo seu próprio repertório, a realidade de vida e o repertório de vida que o homem vive no dia a dia é diferente da mulher, e essa diferença de visão, ela é muito Ela rica, precisa ela é existir. muito importante, ela precisa existir. Nós mesmos aqui, nós somos mulheres, nós lideramos a agência como mulheres, mas muitas vezes a gente tem que dizer, meninos, venham cá, Botar moral. isso aqui é coisa que a Isso gente mesmo. precisa da mão de E ainda vocês bem que aqui, vocês entendeu? são lideradas como mulheres. Mas tem coisas Mulher que a consegue gente fazer mil e uma e a coisas. gente tem muita, assim, a gente tem muita cliente, mulher, né? Vou pegar aqui médicas, a gente tem muitas Aham. médicas, mas a gente também tem muitos médicos. O que a gente fala pra eles no todo dia sobre essa questão de potencial é igual. É você acreditar no seu potencial e colocar pra fora, independente se você é homem ou se você é mulher. Sim. O nosso conselho, a nossa briga do dia a dia, apareça, poste, é a mesma. Existe uma diferença que eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar, que a gente tem que trabalhar mais, que talvez seja aí uma autoconfiança, né? Mulher Sim, não tem a autoconfiança que sim, o homem tem. é E verdade. é isso que a gente realmente, por isso que é Precisa tão importante. ganhar, né? Por isso que quando a Jana chega e diz pra gente, eu tenho essa ideia. Vamos, a gente tá ali empurrando porque a gente realmente E muitas precisa. vezes nós aqui, como, né, gestoras da agência, a gente te carrega, E eu te trago um monte de gente impulsiona, comigo. e nós aqui mesmo, a gente não, depois, vamos fazer primeiro para o cliente, aí a gente fica para Pra ver trás, se A gente funciona. entendeu? Para impulsiona o ver se funciona. cliente Isso. E como tudo começa aqui nessa mesa, a gente pega o cliente na mão, pronto, nosso trabalho vai ser assim, mas a agência, você precisa de compreender o que estamos pretendendo fazer, aonde estamos, onde a gente precisa chegar, mas precisamos de você. A agência é uma parceria cliente-agência. Então, o cliente precisa entender, tanto homem como mulher, que é um trabalho em conjunto e ele precisa, e estamos aqui para ajudar e que ele precisa colocar a mão na massa, entender e pegar isso aqui como uma sequência e continuidade do trabalho dele lá dentro do consultório, isso falando de Sim. médico. Eu tenho até uma pergunta para fazer para vocês, porque assim, que nem eu estava falando sobre esse assunto, né? Hoje na internet existem verdades absolutas, né? E se você não se não existe um posiciona, meio termo. se você não se posiciona, aquilo que não era verdade se torna uma verdade e acabou. Então, quando houve esse comentário de haver essa divisão, eu rapidamente me posicionei e encerrei o assunto, porque senão poderia tomar uma outra proporção e até morrer, né? Uhum. Então, eu tomei a frente, me posicionei, olha, assim, 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 e sutilmente eu fui construindo essa narrativa todos os dias, até que aquilo fosse esquecido, né? E aí, vocês que trabalham com isso, com rede social, sabem dessas verdades absolutas da gente muitas vezes não se posicionar, e aí é aquilo que estão dizendo. Qual é a maior dificuldade de vocês com relação aos clientes, né? Porque assim, o médico ele aprende tudo na medicina, mas ele hoje já é diferente, Ele ele não não aprende a se entendia, comunicar ele com não, o paciente. não entendia que precisava estar com isso aqui, sabe? O advogado, um dia eu conversando com uma amiga, ele disse, eu aprendi tudo na faculdade, mas eu não aprendi a gerir uma empresa, né? O marketing, de jeito nenhum, não era comigo. Mas eu entendi que se eu não aprender isso, se eu não aprender aquilo, eu não vou poder ser um bom advogado. E aí, vocês que estão nos bastidores com esses profissionais, qual é o maior desafio de vocês? É bem desafiador, porque
esses profissionais, a maioria dos profissionais, aí eu quero cuidar do meu negócio, eu preciso lucrar, eu preciso vender, eu preciso atender, mas não é só isso. Eles precisam sim aparecer, eles precisam entender que o marketing é essencial para o negócio deles. Mesmo que eu não tenha um tempo, mas precise entender, colocar uma equipe, estruturar aquilo ali de uma forma eficaz, que vai gerar um resultado e vai posicionar a empresa dele de uma forma, não é, legal. Eles precisam, se não tiver um marketing, se não tiver uma rede social que seja, ele está perdendo muito espaço para quem está fazendo muito, que está em todas as plataformas e que não é tão bom quanto ele é. Eu acho que o comportamento das pessoas mudou, o comportamento de consumo mudou. Então, hoje as pessoas, na hora de contratar um trabalho de um profissional, gente, eu sou a primeira aí, deixa eu ver quem é essa pessoa, quem é essa empresa. Isso não existia antes, né? Então, o comportamento de decisão de compra mudou e a gente precisa acompanhar essa mudança, né? Então, as novas gerações, se você não está online, né? Se você não tem um virtual aparecendo, você questiona realmente, será que essa pessoa ela é atualizada? Será que essa pessoa, ela, né? A gente até questiona. Eu lembro uma vez que eu estava num evento com a Eline, e aí ela, olha aqui, Mari, bem marketing mesmo. Eu corroboro do mesmo pensamento, que eu também sou do marketing. Ela, olha só, palestrante está ali, falando um monte de coisa, super experiente. Entrei aqui no LinkedIn dele, nem tem Não LinkedIn, condiz. não condiz. Né? Então, assim, Precisa dar certo. de fato, eu acho que hoje a presença no digital, ela traz uma questão da autoridade e da credibilidade, que a gente precisa se adaptar a esse novo mundo. Então, o profissional, independente dele não ser da área de marketing, Tem ele que tem que se adaptar também a Uma isso. coisa que a Tata sempre fala, se você não tá no digital, você não Você não existe. existe. A gente sempre fala isso aqui. Se você não tá, não existe. Aí as pessoas sempre acham assim, ai, mas eu vou virar blogueira. Vai. Pronto, Curta e vai. grossa, Uma vai. A amiga gente da queria dizer que Uma amiga da Tatá uma vez, eu passei não sei quantos anos na faculdade fazendo. Fiz residência, Isso, fiz não não sei sei o o que, quê. agora eu tenho. Tem. Tem, Você, infelizmente gente, tem. infelizmente Senão você não tem Eu espaço. não acho que é porque é exatamente essa questão do não ter um equilíbrio, de não ter um meio termo. Não, claro que você não precisa estar 24 horas postando tudo que você faz. mas Mas precisa existir. eu vou lotar o meu consultório por causa do Instagram? Não. Você Mas vai se se a posicionar. pessoa ouve o maior, quem mais enche consultório, quem mais enche sua loja, ainda é a indicação, ainda é sua reputação. Não tem pra onde fugir. Né? É diferente assim, se você faz uma campanha de tráfego, comprar um produto ali no quente, tudo bem. Mas uma reputação pessoal é muita indicação, é quem Construída. te conhece, é quem. Mas aí você vai procurar, você não vai lotar o consultório, mas você pelo menos vai ajudar na decisão. Porque se a pessoa te Influencia. procura e Eu você acho que não tá, reputação se constrói por várias exatamente. questões. Claro que é uma boa experiência, é uma indicação, é um sucesso no tratamento, no caso do médico, né? Mas também a sua imagem digital, o que você está trazendo ali de informação, de autoridade. Então, a reputação, ela é multifatorial, né? Então, Antigamente, importante nas que empresas, quando se ia cortar algo, a primeira coisa que cortava era Antigamente verbas não. marketing. Oxe, Amiga, amiga, a mas gente tá- é um sabe, desafio muito grande mas, pra amiga, já gente. diminuiu muito o percentual de diminuição. Hoje as pessoas entendem que se não tiver na rede social, não tem essa narrativa, essa construção, Essa não tem esse, força, não né? tem. Hoje eu percebo isso, eu que estou no meio do empreendedorismo aí há anos, eu sei como era o antes. Tira o mar, isso é despesa. Não, isso aqui é supérfluo. Era o nome que eu ouvia. Não vamos fazer isso, não, isso é supérfluo. Isso é besteira. Hoje não. Hoje, mesmo você fazendo menos coisa, mas o básico você tem. Você tem que ter uma agência, tem que ter um encarte, tem que ter os cards, tem que ter ali um movimento. Pode não ter o tráfego, mas tem que ter alguma como chama? Um histórico ali Não, no ali da semana online. que vocês fazem a programação. Planejamento. Tem que ter um planejamento do básico, tem que ter. Então, as pessoas entenderam, e seja médico, seja advogado, seja o bodegueiro, né? Porque eu sou do tempo ainda daquele bodegueiro raiz. Para poder abrir a mente da pessoa e dizer que o marketing é essencial,
Teve que levar muitos anos, entendeu? Pra gente é desafiador isso diariamente, de falar que é essencial e fazer com que as pessoas entendam que é essencial mesmo. Se eu tenho um cliente que ele está no Instagram, Já grava dele aqui já. ele abastece ali o Instagram, tem um planejamento e tudo mais, tem aquela rotina no Instagram, mas ele só está no Instagram. Como é que tá o Google? Como é que tá o atendimento dele na Existem clínica? outras Como é que está o plataformas, né? atendimento online? Como isso está fluindo? Estão falando bem? Né? Estão falando bem, outras pessoas estão propagando ali, falando né, de forma positiva ali dele, ou não. Tudo é um conjunto de coisas. É um posicionamento que não depende somente de um Instagram também, né? E falando de você, agora eu que quero entrevistar, né? Sou conversadeira. As meninas sempre foram muito de bastidor, né? Desde a TV Desde a diária, TV, né? as diárias, nos Nascemos no bastidores. bastidor. Pois é, como tem sido, por exemplo, vocês começaram o Reage a Mulher comigo no bastidor e tudo, e agora vão estar ali sendo protagonistas, vão estar no palco, né? Vão estar ali abrilhantando o nosso evento. Isso é confortável para vocês ou vocês fazem pelo exercício, porque tem que dar exemplo? Como é que é isso na cabeça de vocês? Jana, pra mim, é completamente desconfortável. É. A gente não Completamente. faz só o que gosta, né? É completamente desconfortável, mas a gente tem que viver o que a gente ensina, o que a gente prega. Então, Não E você adianta. entende que as pessoas precisam A saber gente se disso, né? adequa, como é que eu tô pregando? a gente se adequa, a gente precisa viver o que a gente ensina diariamente nesta mesinha aqui. Se a gente não viver isso e não mostrar que a gente sabe fazer isso, qual é a credibilidade que a gente tem? Sem falar que é uma Então, enorme oportunidade com também, né? De certeza. É do muitos mesmo Ou também se jeito. desafia, né? Pode não ser o seu lugar de conforto, pode não ser o lugar onde você é ali Sua o seu melhor forte, versão, a sua né? melhor versão, mas você precisa se Mas a desafiar gente mas eu acho que e a gente fazer. eu acho que a gente tem essa capacidade de tornar confortável, ir lá e Concordo. fazer Depois de, e a gente tornar faz, a leve. gente faz tanto, Isso. faz tanto que uma hora. Mas é a mesma coisa com o filho. Eu acho que depois que eu me tornei mãe, acho que Aham. todas nós, depois que a gente se torna mãe, acho que a gente se torna mais saudável. A Aham. gente come melhor, a gente treina melhor. Eu vivo dizendo aqui para amigas que não são mães, sejam mães, vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar. Porque a gente. Existe uma força na mãe, né, gente? A gente começa. Outro dia eu cheguei no trabalho e aí, né, aquela correria de sempre e tal. E eu tava conversando com um colega meu, eu não. Gente, hoje à tarde eu não vou poder ir, eu vou ter que sair, porque eu tenho que levar meu filho no hospital, porque ele tá doente. Eu nem dormi essa noite. Ele olhou assim, pra mim e falou assim: Não dormiu. Você não dormiu e você tá aí assim, sorrindo, tranquila e plena. Falei, amigo, você não sabe a força Que tem uma mãe. que tem uma mãe. Entendeu? A gente, eu acho que a maternidade ela é um mestrado em gestão, né, gente? Então, Nasce um filho, Divisor de nasce uma mãe, águas, né? divisor é um de mestrado em gestão, gestão de tarefas, de atividades, de entrega, de resultado, de tudo, assim. Porque a gente tem que fazer tudo ao mesmo E aí, essa questão da gestão também, né, da maternidade, do cliente, da gente se posicionar, é tudo interligado. Assim, eu tenho que me posicionar de uma forma, eu tenho que agir de uma forma, porque eu quero que meu colaborador haja como Sim. eu. Aham. Então, eu tenho que fazer, porque se eu não for exemplo para ele, quem vai ser? Eu tenho que agir de uma forma para o meu filho, se eu comer porcaria, ele vai querer porcaria. Ele não vai querer comer brócolis. Nada Não tem mais com o como. ambiente. E a mesma coisa com o cliente. Eu tô todo dia dizendo pro cliente, você precisa se posicionar. Tem que ser Você coerente, precisa né, estar no Grave Google. stories. Grave stories. Cuidado com o Google. Peça a secretária para pedir uma avaliação ao paciente. Isso é muito importante. Aí a gente entra num cliente que o Google é maravilhoso, tudo lá é perfeito. Mas entra lá no Google. Gente, são vários comentários negativos. E aí, para fazer para desconstruir Essa isso, gestão de conflitos, né? então, o nosso trabalho vai além de um Instagram. É esse cuidado de fazer o cliente, o paciente do nosso cliente, falar bem dele é desafiador. Porque o cliente precisa pegar a gente na mão também e vamos fazer valer, né? Mas além também do desconforto, né? Além do desconforto, não, do exemplo que a gente tem que dar para o cliente, no caso do Reaja, e não só do Reaja, mas de outras coisas que a gente participou, que a gente topou, mesmo não sendo o nosso lugar ideal, estar na frente, estar no palco, é a questão da gente incentivar outras pessoas. Porque a gente
A gente tem hoje cliente que chegou aqui pra gente, eu tenho isso, eu sou formada nisso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. É uma bagagem que eu fico assim. Ninguém sabe. E Não, cadê que aí o ninguém não pior, que mostra, que tem a ninguém outra sabe? ali do E o outro consultório lado, com o vazio. consultório lotado, que tenha muito Muito menos menos capacidade, muito menos bagagem, uma formação inferior, fazendo muito mais. Quem A vende gente até, mais é quem aparece mais. a gente até fala É isso. isso. Quem não é visto não é lembrado, É. né, gente? Já é a máxima do marketing da publicidade Isso. de Não anos, muda, né? décadas. Não A é- gente até fala muito isso assim, se você, quando a gente reúne com os médicos, né, com os nossos clientes que são médicos, você é um bom médico, você tem ciência disso, então você está sendo até negligente em não dizer isso pro povo, porque Muito tem bom. um Tem bem que trabalhar com ali, Muito psicológico, bom. né? Se vendendo horrores. sim, porque tem um bem ali que é Os ruim, que não sabe o que é que vai marqueteiros fazer, de plantão que não são tão bons estão fazendo profissionais. coisa errada por aí. Aí o bom dá espaço para quem não é bom. É isso Exatamente. mesmo. Muito bom. Olha, gente, eu queria ter conhecido você antes. Assim que eu conheci a Mari, tipo assim, bateu. Quando eu vi o tema da palestra dela, liderança, tipo assim, pronto, eu gosto disso. Tipo assim, a gente já pulou de um assunto para o outro, muito diferente, mas ainda é sobre o Reaja. Por que que eu tô falando isso? Quando a gente começou o evento, era aquela coisa muito romântica. Ai, é superação, aquela mulher, e não sei o quê. E eu não sou uma pessoa que eu tenho que me policiar, porque às vezes pode parecer até grossa, né? Quem lidera tem que se policiar, então pode parecer, soar, ai, ela é grossa. Então era aquela coisa muito assim, tal, e eu gosto, tá tudo bem, eu acho que a mulher tem que ser feminina, precisa disso. Mas eu sentia falta de algo a mais. Por isso que eu resolvi, né, convidar ela, convidar você, convidar outras pessoas para brilhantar. Eu nem vou estar lá no palco, porque eu busco especialistas, eu busco assim quem é protagonista de fato. E o que que acontece? A gente começou o evento com esse negócio, né? E aí as pessoas, ai, mas é um evento religioso, eu não sei o quê. Eu disse, não, eu não quero levar por esse lado, sabe? Uhum. Tudo bem quem leva e tudo, mas eu gosto muito da mulher que reage. Inclusive, quem deu o nome do evento foi ela. Fui para Bárbara disse. academia e eu disse, ai, reage mulher. Tinham Ela vários disse, nomes, várias opções, né? quem deu o nome do evento foi ele, reage mulher. Pronto, é esse nome. E eu Então, reagi, viu? então, o próprio nome, Estou ele já reagindo. diz isso, né? E Aham. uma coisa que eu amo, são duas coisas que eu amo de paixão. Eu amo varejo, eu digo assim, eu não saberia viver no mundo se eu não fizesse o que eu faço hoje. Mas duas coisas que eu amo, posicionamento e liderança. Por isso que eu me conecto tanto com vocês. E disse, gente, vocês têm que falar, tudo que vocês estão falando para mim aqui, vocês têm que falar para o povo, porque tem muita gente que não sabe. E uma coisa da sua palestra que eu assisti, que eu disse assim, isso ficou cravado no meu coração, assim, ó. A Mari, não vou soltar ela nunca mais. O que que acontece? A gente fala muito sobre liderança, né? Da gente liderar homens, liderar mulheres e tantas outras coisas. Mas na palestra sua que eu assisti, você disse assim, ó, primeiro você tem que liderar a si mesma, Uhum. né? É que nem ela falou, tá, eu faço tudo isso, mas eu não tô sendo coerente. Exatamente. E aí ela não é confortável, mas ela dá o comando e ela vai fazer o que tem que ser feito. Então, o evento, eu acredito que ele está criando forma agora, sabe? Porque, como eu já falei outras vezes, existem pessoas que não sabem o básico, não sabem por onde O começar. que pra gente é básico, né? Que bom que vocês saíram dos bastidores, que bom que você ocupou uma cadeira de protagonismo, que você hoje mostra na rede social, senão eu nunca lhe conheci, né? Que bom que você mostra na rede social, eu sou fascinada pelos conteúdos, eu salvo todos, para mim é essencial. Eu escuto e eu pratico, eu vejo se bate com aquilo que eu exerço no dia a dia. E eu pensei assim, cara, no evento as pessoas têm que sair com algum conteúdo, alguma coisa que elas digam assim, isso aqui eu vou Valeu aplicar a no meu pena. negócio. Uhum. Opa, isso aqui vale a pena. Isso aqui eu vou aplicar na minha casa, na minha empresa, na minha equipe. Porque assim, eu não sou muito de emoção. Ah, o evento é emoção, aquela coisa, a mulher chora e da porta para fora. Eu acho que todo aprendizado, ele começa no dia seguinte. A Então, vida real é é lá o dia, fora. exatamente, a gente vai, aprende, mas o que vai valer é o dia seguinte. A gente vai Exatamente. botar isso em prática como e aonde. Exatamente. Tata estava falando sobre a questão, né, do se desafiar.
de ir para para a rede social. A Eline já falava isso comigo há um tempão, né? Eu dei Eu- cada eu- cutucada Que nela. bom que essa Cadê? sério. Cadê? Aí eu assim, eu sei. E assim, de fato, a coerência, gente. Eu falei, gente, eu tenho uma carreira em marketing. Eu faço isso para uma empresa, para marcas, e eu não faço isso para mim. mesma. Será que isso está sendo coerente? E aí tem dois lados. O medo de falar, vão dizer que eu virei Querendo blogueira. aparecer, tá se Não é mostrando. isso, não é um objetivo. É simplesmente eu reforçar a minha imagem Sua narrativa. profissional, a minha narrativa como executiva. E, e por outro lado, e aí eu reagi, né? E aí eu me identifico muito com isso. E eu decidi esse ano, eu falei, não, vai ser a minha meta do ano, que vai marcar o meu ano de 2025, vai ser o ano Vai que eu ser decidi diferente. sair do bastidor. Então, esse ano foi o ano que eu decidi sair do bastidor e trazer para fora, né, para as pessoas, quem é a Mariana, né? E falar um pouco, compartilhar um pouco da minha vida, do meu conhecimento, da minha experiência. Então, eu acho que a gente precisa também sair desse lugar do medo, do receio e Que vão achar. reagir do que vão O que vão achar, achar. do medo de o que vão dizer e fazer aquilo que é ser intencional naquilo que a gente quer. E olha que interessante, né? Quando a gente vê uma mulher reagindo, a gente inspira outras mulheres. Sim. Porque a quantidade de colegas de trabalho, mulheres competentes, com vasta experiência de carreira, com muita coisa para falar, para impactar, para inspirar outras Que tem pessoas, até uma oratória que legal. queriam fazer isso, mas não faziam. Tinham receio, tinham. E aí vai, Mari, eu tô adorando. Eu tô amando. Aí começaram a fazer. Aí eu falei, Inclusive, eu acho que vocês até diminuíram um pouquinho, viu? Foi. não, e aí, olha só que legal, elas começaram a fazer. E aí ela falou, aí eu falei, ei, gostei, viu? Aí ela, você acredita que eu cheguei para a pessoa que eu contratei para me ajudar e mostrei o seu? Eu quero mais ou menos Como assim, Mas é referência. como exatamente referência. isso. E aí você fala, uau, né? Tipo, algo que eu fiz mais como um desafio Despretensioso, né? pessoal, foi um desafio pessoal, mas o quanto a gente tá o tempo inteiro impactando as outras pessoas, né? Aí o teu Isso é papel liderar, vai né? muito Exatamente. além do ser executiva, vai É. muito além da tua liderança ali, porque você está ali Inspirando. inspirando tantas outras Exatamente. pessoas, fazendo uma diferença na vida de cada Uma um. outra amiga que ela vai dar uma palestra, vai arrasar também no Reage a Mulher, que é a Mariana Sasso. A Mariana, há anos, ia lá para casa, porque eu não tinha ainda, né, o escritório, ela ia lá para casa e ela falava, a gente, com alguns amigos em comum, ia fazer reunião, ela, Aline, tá bom de aparecer. E eu não aparecia, eu não falava no Instagram, postava no da agência e só o meu totalmente pessoal, isso lá atrás. Eline, eu vou te treinar. Eline, e eu com a Mariana Sasso aqui do meu lado. Eu vou te treinar. Faça isso. Gente, para eu conseguir gravar um vídeo, ali seguir o que ela me ensinava, me orientava, foi muito difícil, né? Eu acho que chega um momento, eu acho que tu tem um momento certo, mas eu também acho que eu perdi muito tempo. Porque desde 2017, com a agência, ensinando pessoas, pegando ali no braço e vamos gravar assim, você vai fazer assim, vai fazer assado, e vai dar certo. E outra, a gente tem até uma cliente que é dessa época, que ela não fazia nada, ela não gravava nada. Hoje ela grava 20 vídeos em meia hora, tá? Ela é maravilhosa. É a doutora Médica, médica! maravilhosa. Eu vi, desde a pandemia. Ela é Maravilhosa. Não tem tempo, pois está resolvida. A gente tira uma horinha, ela grava todos os vídeos do mês Ainda e muito meio. tá? Ainda são assim, uns 10 looks, ainda me manda, eu escolho os looks dela e assim, cadê os temas? Manda aqui, aí ela ainda acrescenta. São uns 20 vídeos em meia hora e hoje ela arrasa. Então, assim, do jeito que ela tornou aquilo ali um hábito de uma forma muito prática, fácil, serve pra gente Tudo é também. exercício, né? Você faz repetidamente. Isso. A gente fala até muito isso, Eline, eu devia ter começado antes. Eu devia ter me tornado sócia da 7 anos. Mas não foi por falta de convite, tá? Tudo acontece realmente no No tempo tempo de certo. Deus. Mas onde nós estaríamos? Mas é isso. Inclusive a gente olhando, né? A gente tem muito isso do bastidor, a gente olha pra trás, olha pra TV, eu digo, Eline, fulano, Mas que onde tá? tá?
O que houve? O que aconteceu? E lá atrás a gente já estava como estagiária, era Orkut, enfim, Uhum. a gente já Bem estava assim. com um A gente já olhar estava vivendo diferente. isso. Vivendo o Orkut, vivendo o Instagram no início. A, Eu Esse fui a uma, gente já mesmo como olhava produtora isso de com um TV, produzindo ali olharzinho os programas, eu já estava alimentando perfis dos programas. Dos programas que eu produzia, eu alimentava os perfis. Então, aquilo ali já era um ensaio, né? Quando a gente viu, não, TV já deu, tá ali, eu Ainda bem que vocês vieram para a rede social, né? isso, Como mudou. mas a minha intenção foi outra, né? Virei mãe e aí eu disse, eu não quero mais essa loucura, eu quero fazer algo que eu possa também cuidar da minha filha. Então eu Tá fiquei presente. fiquei trabalhando de casa um bom tempo. Só depois que veio um espaço físico, né, estruturar uma equipe e tudo mais, mas aqueles 2 primeiros anos da Amanda, eu trabalhei de casa, com os clientes era só rede social. Mas era depois bem foi no mundo do tomando Instagram. isso, e foi tomando outra proporção, acompanhando ali as necessidades dos clientes, e aí a agência tomou outra proporção, que é do 360 hoje, né? Mas Mari, as pessoas ainda falam que, mas é porque é só o Instagram, você vive de não. Instagram. A menina do A Instagram, menina do Instagram, gente, daqui a ó, o pouco menino vai do ser vídeo. outro. É. E a gente quer estar preparado para isso. Não, gente, Essa é a questão. já Eu já estou estou criando o meu preparando. TikTok. Muito. Eu falei, gente, sabe o que é mais legal? Ah. Eu parei que eu tava ficando viciada, eu desativei. É, Muito pior. mais legal. Muito mais mais Então, Eu legal. falei assim, gente, eu tenho que Lá botar no parece que tem TikTok menos meus vídeos também. julgamento, é mais E, legal. e é muito massa trabalhar o algoritmo do TikTok do que do do Instagram. Instagram. Ele entrega para o público Eu que você sei que realmente está esse se negócio de comunicando, é algoritmo mais entendeu fácil. que é só os vídeos da Mari aparecendo pra mim. Eu só Olha só. Eu falei, gente, você deve estar salvando. Olha, Porque tá aparecendo. inclusive, eu Não, vou dar Ainda tá não, do vazio. Instagram, Vai, eu tô vai falando do começar. Instagram. eu vou fazer uma pergunta que veio como sugestão de conteúdo para você postar Ótimo, e adoro. compartilhar. Falando sobre liderança, Mari, o que é que você acha mais desafiador? Liderar homens, liderar mulheres ou liderar a si mesmo? Olha, eu acho que é sempre mais desafiador a gente se liderar, porque é muito fácil a gente exigir do outro, mas é muito difícil a gente conseguir se controlar. Então, assim, isso para mim é algo, eu acho que o autoconhecimento, ele é sem parar. Como é que é a palavra? Ele é para sempre sem parar. Eu esqueci exatamente, ele tem uma frase super genial sobre isso. Sem cessar e sempre, enfim, é alguma coisa assim. Mas eu acho que a gente precisa se conhecer para a gente conseguir se liderar, né? Liderar, sair da procrastinação, botar projetos em prática, se controlar emocionalmente, porque tem É horas um que, desafio. né, tem horas com o filho, com o liderado, com o próprio a própria ansiedade. Você está ali, você está sendo colocada sob pressão, cobrança, cobrança, cobrança. Meta, né? Meta, meta, meta. Como é que você vai lidar com a pressão? Sem extrapolar isso para o time, porque você, como líder, você precisa trazer um equilíbrio para o seu time. Então, se você não souber se controlar, se você não consegue liderar suas próprias emoções, né, suas próprias crenças, suas próprias vontades, como é que você vai liderar o outro? Como é que você vai exigir do outro aquilo que você não consegue fazer, Uma né? coisa muito legal na sua palestra também, ó, vários insights, tô dizendo que eu sou fã de verdade, não é? Ainda bem Ó, que está tudo gravado. uma coisa bem legal na palestra da Mari é que eu estava falando isso com a Tatá. Gente, histórias conectam. Todo É mundo tem uma verdade. história que ainda não foi contada. E essa questão de liderar a si mesmo é muito legal porque você tem exemplos vividos, né? Para você contar e dizer, amiga, ó, faz isso, que isso aqui vai dar certo Uhum. por experiência própria. Sim, E aí eu lembro que você contou na palestra 3 histórias, né? Que sim, você fez que para você foi um dia normal, mas para aquela pessoa sim, fez o sentido, né? E eu acredito muito nisso, que liderar é sobre inspirar pessoas, né? sim, Então, quando a gente idealizou o evento, aquela coisa muito emocional, eu disse, não, elas têm que sair daqui entendendo quem é a identidade, descobrindo o seu propósito, tem que ter realmente a emoção, mas eu preciso impulsionar elas a reagirem, né? Porque muitas já lideram do lado de fora, ali da porta para fora, mas como se posicionar? Como entender o que é de fato a liderança, né? Como se comunicar bem, que foi algo que sim. você falou muito na sua palestra, né? A questão da comunicação. Então, disse assim, eu vou levar algo, algum conteúdo que, além de mexer com o emocional delas, elas possam pegar e dizer assim, opa, isso aqui eu vou fazer.
O nosso objetivo no evento é fazer com que quem está assistindo olhe para o palco e diga: poxa, se a Mari conseguiu, eu também vou Sim. conseguir. Se ela consegue, eu também consigo. A gente leva pessoas reais, mães reais, casos reais. Gente que começou assim, pequenininho e foi crescendo e ainda está nesse processo, né? Uma mulher como você que tem uma bagagem enorme, mas que teve que dar o primeiro passo, teve que se movimentar, né? Não tinha nem a percepção do tamanho da potência que você era, e o seu esposo foi lá e disse: "Ah, vai você", né? Teve que te impulsionar também. E que bom que a gente tem pessoas que nos Verdade. impulsionem. A rede de apoio é muito, muito, muito importante para qualquer tipo de mulher. Seja mãe, seja empreendedora, seja alguém que trabalha, a rede de apoio é muito fundamental. Seja mãe, seja marido, seja uma irmã, seja alguém. E tem pessoas que não têm rede de apoio. Tem gente que vem para o evento de outro estado, tem gente que é de outro estado e está morando aqui e não tem família por perto. Então, eu já fico muito feliz de unir essa mulherada, né, como vocês, e ser essa rede de apoio de alguma forma, de dizer assim, ó, a gente está junto, tu sobe por aqui que vai dar certo. Jana, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje o Reage Mulher já é um evento, né, grande, mas me conta um pouquinho assim, qual foi a semente que brotou em você para você fazer? Porque pode ser que muita gente não conheça ainda, né? Por Sim. quê? Qual foi a semente que frutificou esse evento? Por que você decidiu fazer o Reage Mulher? Então, aqui a gente está falando de liderança, de mãe, de esposa, e. Ai, eu vou chorar, não vou responder. Mas, assim, o que é que eu posso te dizer de resumo? Eu já passei por divórcio, já perdi minha mãe, fui mãe muito cedo, aos 19 anos, eu já tinha família, já tinha menino, já tinha comércio, já tinha uma ruma de gente ali, eu já era provedora, eu já ajudava meus pais. E liderar, empreender nesse país não é fácil. Eu tive agora, tem uns 2 anos, numa viagem em Dubai, e eu fiquei impressionada como eles trabalham para que você prospere. Eles recebem muito bem os turistas, você abre uma empresa muito rápido, eles te dão ajuda de custo, tudo eles facilitam para que você prospere. Por isso que lá é tão rico, né? Uhum. E aqui no Brasil é muito desafiador. Então, eu já tive como empreendedora muitos altos e baixos, já abri loja, já fechei loja, já inaugurei, já fechei, já fui de rede, já mudei. E eu lembro que em alguns desses desertos, que eu sempre digo, deserto é lugar de passagem, né? Não é um lugar que a gente fica, é de aprendizado. E alguns desses desertos que eu já passei, eu me lembro que eu me via sem socorro, sem saída, e eu orava, e eu dizia: Senhor, me dá mais uma chance. Eu me sentia assim como uma azeitona sendo Uhum. espremida para tirar o O óleo, azeite. o azeite. E eu chorava, eu me lembro que uma vez eu me ajoelhei, eu chorei e o meu cabelo ficou assim, todo molhado, eu não conseguia nem orar. Mas no meu coração eu dizia: Senhor, me dá mais uma chance, não tenho saída. Se tu me der mais uma chance, eu vou levantar comigo outras mulheres. E a gente pode esquecer da nossa oração, mas Deus, ele não esquece, porque Deus, ele não deve nada para ninguém. E naquele momento Deus, ele agiu com providência, levantou pessoas e me levantou e me ajudou. E aí ficou aquilo no meu coração. E naturalmente as coisas foram surgindo. Eu fui conhecendo a Aileen, eu conheci a Tatá, eu conheci. Tinha uma missionária que era amiga da família, que eu nem era tão próxima dela, a gente foi ficando próxima. E foram surgindo e as coisas começaram a se conversar. E aí eu disse: não, não é o momento, eu acabei de sair de uma situação, pode ser que desvie o foco. E foi quando eu conheci as meninas, e as meninas: ó, vamos fazer, vamos fazer. E eu, aquela resistência, né? A gente com Uhum. medo, vão achar o que que vão pensar, né? Que eu tô querendo me amostrar, que eu vou querer Aham. ser blogueira, aquela coisa. Que a gente pensa muito no que O o outro vai outro pensar. vai pensar. E eu disse: eu vou fazer. E aí eu fiz, e até todos os eventos eu conto a mesma coisa, porque sempre tem gente nova vindo, né? Uhum. Mas foi exatamente isso. Eu disse: Senhor, se tu me levantar, eu levanto comigo outras mulheres. E as coisas foram acontecendo, eu fui descobrindo o meu propósito, porque as pessoas hoje não querem viver o processo, né? Quer saber o propósito a qualquer custo, porque propósito é moda. Aham. E aí, aos poucos, eu fui descobrindo o que é que eu gostava, o que é que eu mais amava fazer. Eu amo liderar pessoas, eu amo inspirar pessoas, eu amo
esse mover, eu amo esse ecossistema de conectar, sabe? De fazer os outros brilharem. Eu fico feliz quando as pessoas têm resultado. E eu sei que o mundo real não é, lá fora, não é sempre assim, né? A gente com certeza é minoria, mas ainda bem que existe pessoas como a gente. Mas é isso, eu acredito que seja um chamado, é algo que eu gosto muito. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho aquele feijão com arroz, o que paga as contas. Mas eu gosto muito de dar mentorias, eu gosto muito desse ecossistema de eventos, sabe? De posicionar mulheres. Eu sou muito fã da mulher que é protagonista, da mulher que é provedora, que não tem vergonha de botar a cara no celular e gravar, porque ela precisa vender para pagar o colégio, o plano de saúde dos meninos. Então, sou muito fã de mulheres assim. E foi dessa forma que surgiu o Reaja Mulher, né? Através de um deserto, de uma dor. Mas, assim, Deus ele foi conectando as pessoas e eu fui enxergando. Eu pedi a Deus, me dá sabedoria para me entender quem é quem, o que é que o Senhor quer, o que é que eu devo fazer. E aí veio gente com porção que eu precisava, com sabedoria, com coisas que eu não tinha naquele momento, e uma veio com uma porção, uma veio com outra, até que se formou esse evento. Ele não é algo só idealizado por mim, né? Ele veio de um deserto, de uma grande dor, mas tem muitas mulheres que têm uma porçãozinha para a construção dele. Mais ou menos Lindo. isso. Você falou duas coisas aí que eu queria só pontuar também, que foi o propósito, né? E aí, na Bíblia, eu estava até procurando aqui a passagem, exatamente para ler, mas eu não encontrei. Depois eu falo. Mas na Bíblia tem uma descrição muito clara de propósito, né? Que ele fala, vai e frutificai, né? E eu entendo, acho que as pessoas estão romantizando tanto o propósito que as pessoas estão se perdendo na questão do propósito. Inclusive, eu vou gravar um Virando conteúdo. até comercial. Eu vou gravar um conteúdo sobre isso, porque eu venho refletindo muito sobre isso e eu tenho recebido Virou perguntas. banana. Eu gravei um vídeo sobre o Dia do Trabalho falando o quanto eu amo trabalhar. Eu assisti. E aí eu Todos, viu? tô amando essa seguidora, gente, querida. Mas ainda mais uma potência como Oh, essa. meu Deus. Mas e aí eu recebi um comentário tão interessante sobre a questão do propósito, da pessoa perguntando: "Ah, mas como é que eu faço para viver o meu propósito no trabalho?". Então, assim, eu acho que as pessoas depois eu compartilho com vocês o vídeo. Mas as pessoas acho que estão, se paralisando por conta de Porque não sabem propósito. qual é o propósito. E olha só, você falou de uma questão que é propósito, frutificar. Deus nos deixou uma mensagem clara: frutificai na terra, né? E você está frutificando na vida de outras mulheres através do Reaja. Então a gente pode viver propósito de tantas formas na nossa vida. Eu vivo propósito como líder. Eu Na vivo sua casa, no na seu minha casa, trabalho. porque eu frutifico na vida dos meus liderados. Eu tento inspirar, eu tento despertar o melhor potencial das pessoas, sabe? No meus filhos. Eu acho que a gente tem tanta oportunidade no nosso dia a dia de frutificar na vida das pessoas que a gente às vezes fica paralisando porque eu não encontrei aquela descrição romântica do propósito, que é o Ikigai, né? Que é o que eu sou bom, o que eu ajudo o mundo, o que eu amo, gosto de fazer, o que eu ganho dinheiro fazendo. São tantas exigências que às vezes a gente se perde de que Ai, eu não tenho isso. frutificar Não tenho propósito. Tá É tão mais faltando. fácil, é tão Mas mais estão fácil. focando É muito tão no mais que está fácil. faltando. É. Ficou o dia de surgir, não tem. Deixa eu só fazer um fechamento, porque você falou de Bíblia e eu falei do evento, né? Que é um evento para inspirar, né? Mas também de conteúdo. Mas, Mari, eu não posso falar daquilo que eu vivo sem eu falar daquilo que eu acredito, né? E a Muito bom. experiência que eu tive com Deus, eu quero oportunizar outras pessoas terem Uhum. também. Então, de uma forma sutil, sem falar de religião, eu sempre busco alguém que possa levar uma mensagem para reforçar a identidade da mulher, o valor da mulher. Eu gosto muito da mulher de Provérbios, né? Dessa mulher que frutifica. E no evento a gente tem essa oportunidade de aprender, de se inspirar, mas a gente estar bonita e linda naquele momento para a gente receber o nosso convidado principal, né? Eu tenho orado muito, entrado em jejum para realizar esse evento e outras pessoas orando, intercedendo, porque realmente o mundo espiritual existe, Sim. mas eu não tenho dúvida que muitas mulheres vão ser alcançadas e de forma sutil, porque Deus é simples.
né? Deus, ele é muito simples, ele está nas pequenas coisas. A forma como vocês arrumaram essa mesa para receber a gente já mostra o carinho, o O cuidado, cuidado. né? Significa que a gente tem um valor para vocês. E eu percebi isso assim que eu cheguei, porque eu já vim para reuniões que é assim, pay, buff, tchau. É E aquela história do sentar quem está sentando à nossa mesa. E a Muito gente bom. aprendeu isso com você lá atrás. É quem que você é qualquer um? Não, não é qualquer um, são Aham. a gente vocês. não quer mais sentar em qualquer Gente, mesa. olha só que coisa Isso. linda, não dá nem vontade de comer. Então, Mas é pra comer. Mas, amiga, vai, você. Eu queria só agradecer. Tá, A antes de você gente fechar, eu conversa sei que a muito. gente já falou muito, mas deixa eu só fechar uma coisa. Você falou aí sobre a questão de obstáculos e dificuldades quando a gente está para fazer algo grandioso. Eu não sei se vocês conhecem, a Lúcia Helena Galvão, ela é uma filósofa, e ela fala muito da força da resistência. Olha aí, ó, já foi 2 vezes na palestra dela. E eu tenho um entendimento espiritual, né, que é meu, Sim. que é dentro daquilo que eu acredito. Mas ela traz de uma forma muito neutra a força da resistência. Independente daquilo que você acredita, existe a força da resistência. Sempre que a gente está para fazer algo que vai nos impulsionar para a nossa evolução e para o nosso crescimento, ou a mim ou ao outro, existe resistência. E ela aparece através de outras pessoas que vão te botar para baixo, através de circunstâncias que vão te colocar em situação de desafio, ou até dentro da gente mesma, dúvidas. Eu tenho um entendimento muito espiritual dessa resistência, mas independente daquilo que você acredita, sempre que você tiver para fazer algo de romper, vai existir uma força da resistência. E a gente precisa resistir contra essa força para que a gente consiga crescer e evoluir. Então, assim, vai ser um amigo que vai falar, ah, besteira, não faz isso não, é isso mesmo, você vai virar blogueira, né? Ou então, coisas que vão acontecer que vão atrapalhar tudo aquilo que você planejou, mas a gente precisa seguir firme, Resistir. porque vai acontecer algo Tudo grandioso. que acontece, você vai viver essa experiência do evento, mas tudo que acontece no evento e nas mentorias que eu dou, é o que eu faço no meu dia a dia. Eu não invento, Aham. eu não invento uma moda nova, eu aplico o que está funcionando. Então, esse ecossistema do evento nada mais é daquilo que eu faço todo dia, no 1 a 1, com as lideranças que eu acompanho, com a turma de base que eu Só vai atingir acompanho. outras pessoas, levar outras pessoas para viver Que aquilo também. incrível que a gente, logo no primeiro post, divulgando as palestrantes, várias pessoas que eu nem via que estavam ali acompanhando a minha rede social, que nem posto assim, não, todos os dias, né, com tanta frequência, mas muitas pessoas vieram para o WhatsApp, para o direct. Como é que As faz? pessoas É estão sedentas, amiga, interessante. disso, Eu sabe? quero, eu preciso ir, eu preciso. Entendeu? Então, assim, a gente não tem noção do quanto as pessoas precisam disso. Precisam viver isso e precisam ouvir alguém que passou Possa por impulsionar, né? isso para impulsionar, para melhorar, para conseguir conquistar um espaço que elas não têm ainda, ou que elas pensam né, que possam ter. Então, é incrível essa força. É o meu Instagram, é o seu através do meu Instagram, através do seu Instagram, do seu, é o pouquinho de cada que levanta várias São porções, mulheres. né? Isso. São porções. E a gente falou tanto do evento aqui, fica a pergunta: ainda dá para se inscrever? Ainda dá. A Ó, gente está nas vagas finais. não perde tempo. A gente fez ontem uma live, foi incrível, falando sobre os perfis comportamentais. Quem lidera é muito importante entender que o perfil do outro às vezes não é o nosso. A gente tem que desenvolver algumas habilidades para poder, né, lidar com isso. E foi incrível a live, tá salva no Instagram do evento. A gente liberou um cupom promocional. A gente também tá com a campanha rodando aí no Instagram, @evento Reage a Mulher, que existem muitas mulheres que querem ir e dizem assim, ah, eu não estou com condição, ah, eu não estou podendo, empreendem em casa, né, estão desempregadas, lideravam, mas estão desempregadas. Eu disse, ó, vai lá, comenta por que que você deveria estar nesse evento, por que que te chamou a atenção, e os comentários assim mais legais a gente vai dar de presente 2 vouchers para que ela possa ir junto com uma acompanhante, com uma amiga, né? Porque eu não quero só que ela seja alcançada. Às vezes, quando a gente pensa que não pode fazer nada, é que Deus testa ali o nosso caráter, né? Deus
Deus nos abençoa mais. Então, ela vai ser ajudada e ainda vai poder puxar uma amiga junto com ela, né? E aí tá rolando ainda esses comentários. Na sexta-feira, a gente vai ver quem são as ganhadoras, entendeu? Esse sábado, viu, gente? Mas ainda tá rolando. Aproveita, garante teu ingresso, porque vai ser maravilhoso, vai ser transformador. Vai ser transformador, vamos reagir. Gente, eu quero agradecer por vocês terem aceitado nosso convite, por ter vindo aqui nessa mesinha que a gente, né, Sentar conversa na nossa tanto, mesa sentar tão na nossa Grandes especial. frutos ainda vão sair A gente daqui, fala meninas, tanto, pode ter certeza. mas muito obrigada, Jana, pela confiança na agência, por ter nos chamado, por causar esse desconforto na gente e nos colocar, tirar dos bastidores e colocar em cima do palco. Obrigada, Mari, por compartilhar com a gente. A gente se inspira muito em você. Obrigada por ter Eu já aceitado o falei pra ela convite. isso. Essa mudança, né? Mesmo você dizendo, a Aline lá atrás já falava, mas essa mudança realmente ela é inspiradora. Eu acho que você deve ouvir isso em todo canto que você vai. E também quero agradecer a vocês e dizer que esse Reaja Mulher, ele vai realmente lhe transformar. A gente não vai lá para dizer balelinha, não. A gente vai com guia prático, né? Agora, Coisas que são funcionam na coisas vida que real. funcionam, que funcionou pra gente e que Isso. nos transformou. E Dia 24 já é sábado, no BS Design. Garanta e vá, porque você vai sair transformada. E obrigada, meninas. Obrigada. A Mariana já é uma amiga que a minha filha virou amiga de colégio do filho dela e me deu. Quem me deu essa amiga foi a Amanda. A Jana é uma pessoa que chegou pra gente aqui já há alguns anos e Sacudindo a agência. sacudindo a agência, Sofrendo tirando essa a vida. gente da nossa zona de conforto, que é isso que vale, é isso que vale a pena. Como é bacana ter gente que para nos tirar da nossa zona de conforto, como agora, que ela está nos tirando da nossa zona de conforto. Obrigada, Jana, por mais essa experiência. E também quero dizer que bom que nós vamos sair da nossa zona de conforto. Isso aqui está nascendo um novo projeto nosso, né, Tatá? E com certeza vamos trazer outras mulheres maravilhosas, com outras empresas com histórias lindas, bacanas e transformadoras, assim como é para a gente que é para essas outras empresas aqui para sentar na nossa mesa também. E sábado tem Reaja Mulher. Vamos, corre que ainda dá tempo.